tem duas pautas, como a Mona mandou no grupo. Na verdade, são três, que é ações para aprovação do plano municipal, levantar os pontos a serem discutidos na reunião com o secretário e reestruturação das comissões do plano municipal e comunicação. A eleição vai ficar para a próxima reunião, provavelmente. Deixa eu abrir a câmera aqui. A reunião vai ficar. A eleição de presidente provavelmente vai ficar para a próxima reunião, porque não saiu no Diário Oficial o nome dos novos conselheiros. Então a gente está pressionando a prefeitura para divulgar logo esses nomes no Diário Oficial, para que a gente consiga fazer a nossa eleição. Certo? Então, primeira coisa, assinem a lista de presença, por favor. Essa lista de presença que o Rafael Gigiano mandou, tá? Então, alguém sabe me dizer, acho que o Francisco vai saber puxar essa primeira pauta do Plano Municipal de Cultura. De que ações a gente precisa tomar, em que pé que tá, eu não sei, porque como eu não estou em Rio Claro, eu não estou muito antenado a essa situação. Oi, boa noite. Eu sou Francisco. O Plano Municipal de Cultura saiu da Câmara Municipal, como outros projetos que o Juninho havia enviado para a Câmara, né? Quando terminou o mandato, foi retirado. Então, quer dizer que ele tem que ser reenviado pela Prefeitura, pelo Poder Executivo, ter todas as tramitações que teve no ano passado o plano. Passar por todas as comissões, Nossa, de novo. ser aprovado nas comissões para chegar em votação, né? Isso se não tiver uma mobilização e uma conversa boa com os vereadores, vai ser que nem ano passado, vai demorar o ano inteiro e muito provavelmente não vai sair, né? Então, eu já conversei com o Dalberto, secretário de Cultura, para depois dessa primeira reunião aqui, a gente pegar um pessoal do Concult, lá conversar com ele, com coisas já tiradas aqui, com decisões nossas, para ver como acelerar esse processo, né? E ter uma coisa combinada entre a gente e a Secretaria de Cultura. Porque corre muito risco de ser que nem foi o ano passado, ficar o ano inteiro na Câmara, preso em comissões, porque terá que passar em todas as comissões novamente. E esse mandato a Câmara parece um pouquinho mais conservadora do que era a outra, né? Então, sei lá, a gente tem que estar forte, mobilizado para fazer isso andar. Daí eu acho que tem algumas questões essenciais aí pro plano, né? A primeira e mais importante é a questão LGBT, né? Do eixo 6, que a bancada evangélica da Câmara tirou o eixo 6 inteiro por causa de uma sigla LGBT. Eles leram a sigla e decidiram não interpretar o texto, né? Então, pela sigla, eles limaram o eixo 6 inteiro. E nesse eixo é o eixo que contém as minorias, que é mulher, comunidade negra, religiões, etc, né? Tem até a cultura nerd, geek. Então, eu acredito que a gente tem que fazer uma discussão aqui para ver o que fazer com esse eixo 6, se a gente vai ter alguma alteração de texto, se vai mandar como está, se tiver alteração de texto, qual vai ser a nossa ação, se não tiver, qual vai ser a nossa ação, como que a gente vai fazer toda, toda essa manobra em cima da bancada evangélica, que é o problema ali
da Câmara com esse eixo. E, e do mais, o plano não teve, tipo, eles concordam com tudo, menos com a palavra LGBT que está no eixo 6, mas daí a gente tem que ver o que fazer com isso, sobre o plano de cultura. É difícil a gente ter que mascarar as coisas, né, para conseguir alguma coisa, sabe? Porque, tipo, a gente construiu o plano, falando assim enquanto cadeira LGBT, né? Lá na pré-conferência, a gente construiu o plano, foram vários coletivos LGBTs, foram três coletivos LGBTs da cidade, que estavam lá construindo o plano, pensando em políticas públicas para as minorias. E aí chega na hora de passar, só por causa da gente, esse plano não ser aprovado, entendeu? Então, tipo, é muito triste isso, porque é uma coisa que a cidade tem uma demanda, a comunidade LGBT está começando a se estruturar, começando a se organizar. Só que assim, ó, já estava difícil antes da pandemia. Agora, então, tá pior, porque essa mobilização, ela é muito lenta, assim, tipo, a comunidade LGBT quer ir, vamos supor, quer entretenimento e cultura na cidade, entendeu? Todo mundo reclama que não tem nada. Só que ninguém quer vir pro lado da produção. Ninguém quer fazer acontecer. Ninguém quer, sabe, quer apoiar quem já faz. A galera só quer ir, encher a cara e rebolar a bunda, entendeu? Então, assim, é um trabalho de mobilizar essas pessoas que é difícil, assim. E para a gente conseguir aprovar isso, a gente precisa que a comunidade LGBT esteja em peso lá na Câmara para ser votado, entendeu? Da mesma forma que as outras minorias que são atingidas pela supressão dessa meta, sabe? Então, assim, eu acho que eu não gostaria de alterar o texto, porque foi um texto construído coletivamente, sabe? E eu acho que a luta política ela vem nesse sentido, sabe? Da gente ter a nossa demanda, a gente está construindo aquilo ali e a gente existe, sabe? Mudar o texto é meio que falar que a gente não. Porque a supressão a alteração que deram da última vez desse eixo, tipo, tirou todas as especificações das minorias que a gente colocou no eixo e colocou na comunidade Rio Clarense, entendeu? Tipo, de um modo geral, sabe? Então generalizou tudo e a gente ficou, tipo, e aí, não vai ter nenhum tipo de política pública voltada com a gente? A gente vai ter que se desdobrar de todas as formas possíveis para a gente conseguir alguma verba, para a gente conseguir algum fomento à nossa cultura, entendeu? Então, tipo, a gente está produzindo, as manas estão produzindo editais, estão produzindo cultura LGBT na cidade, elas já estão a Luísa pode falar melhor do que eu sobre isso, mas elas já estão cumprindo essas metas do Plano Municipal de Cultura antes mesmo dela ser aprovada. Que é uma dessas metas é a construção do acervo da comunidade LGBT de Rio Claro, que elas já estão fazendo isso, entendeu? Então a comunidade ela já está atuando com base no Plano Municipal de Cultura, entendeu? Então eu acredito que a gente deveria mandar ele no texto original que ele foi escrito. Aí as problemáticas disso a gente tem que lidar com essas consequências se a gente for tomar essa decisão, entendeu? O, Uhum, uhum.
Quem quiser ir falando pode ir se inscrevendo também, tá? Se tiver gente falando, é só. Sou eu, desculpa, eu achei que alguém ia chamar. Vou falar 3 coisinhas, tá, pessoal, sobre o Plano Municipal de Cultura. Vou começar por essa da tramitação dela na Câmara. Primeiro, Yuri, eu queria discordar de você no sentido de que a mudança do plano tem a ver com a desmobilização do segmento LGBT. Se tem uma cadeira que nunca ficou vazia nesses 10 anos de conselho, foi a cadeira LGBT. E a sua presença aqui nos últimos anos, muito assídua e qualificada, tanto que você está aqui coordenando essa reunião, mostra isso. Se fosse por ausência de mobilização, a gente teria que cancelar as políticas públicas de dança, de outros segmentos que nunca apareceram no conselho. Agora estão aparecendo, né? Vamos valorizar que estão aqui, não quem não veio nas outras épocas. Mas não é por isso, né? A comunidade LGBT não se desmobilizou nesse tempo todo. Com relação à tramitação na Câmara, eu acho que a conversa começa invertida. Eu não acho que a questão seja a alteração do texto nesse momento, certo? Teve uma conferência, a conferência elegeu um texto, construiu um texto a muitas mãos, e nós somos o conselho que representamos esse texto da conferência. Então, por uma questão de legitimidade, é nosso papel encaminhar esse texto ao Poder Executivo e cobrar que o Poder Executivo encaminhe esse texto para a Câmara Municipal. Por essa questão de legitimidade do nosso papel aqui, a conferência é uma instância superior a nós do Conselho. Cabe a nós do Conselho cobrar a execução das demandas que foram decididas em conferência. Então, não acho que a discussão aqui hoje seja sobre mudança de texto. A discussão aqui hoje vamos encaminhar de novo o Conselho Municipal, ao secretário de Cultura e ao prefeito municipal o texto da conferência e solicitar que eles encaminhem esse texto à Câmara Municipal. Se a Prefeitura Municipal tiver uma outra posição, quiser discutir alguma coisa, ela provoca essa discussão. Do ponto de vista da legitimidade, nós não temos que mexer nesse texto nesse momento. Então, se a Prefeitura quiser discutir isso, ela chama a sociedade, ela chama a gente, e aí a gente vê o que faz. Mas, nesse momento, é esse texto da conferência que a gente tem que, acho que, oficializar, fazer um ofício para o prefeito, pedindo que ele encaminhe para a Câmara. Quando chegar na Câmara, então, é outra discussão ainda, que nós não temos que nos antecipar a ela agora. Mas eu queria fazer outras 2 propostas com relação ao plano de cultura, porque eu acho que a tramitação na Câmara é só uma das questões. É importante aprovar na Câmara, é importante que o plano seja lei, como o plano nacional é lei na esfera federal, mas eu queria falar de outras 2 coisas que eu acho que são tão importantes quanto. Primeiro, que a gestão nova acabou de começar uma gestão de cultura na cidade, né? E ela não precisa, para começar a perseguir as metas do plano municipal, que ele esteja aprovado na Câmara Municipal. Eu acho que um gestor sensível da cultura, e eu acho que é o caso do Dalberto, enfim, mas independente do nome dele, precisa se comprometer com essas metas. Então, eu gostaria que a gente, enquanto conselho, chamasse o secretário ou mandasse um ofício, como a gente achar melhor, dizendo, secretário, como que você vai perseguir essas metas que estão aprovadas no Plano Municipal de Cultura? É hora da gente começar a discutir como essas metas vão virar política pública, vão se tornar reais. Porque aprovar na Câmara, gente, é só uma intenção, né? O real é a política pública acontecendo e a gente perseguindo essas metas. Então, se o secretário agora, com aprovação ou sem aprovação, se compromete com as metas, começa a criar programas para essas metas, a gente já está no caminho certo, independente da aprovação na Câmara ou não. Então, acho que tem um braço que luta pela aprovação na Câmara, outro que luta para que o secretário incorpore essas metas como eixo da sua política pública. E eu queria falar de um terceiro eixo que eu gostaria de deixar como proposta, que é a sociedade incorporar o Plano Municipal de Cultura. Eu queria sugerir que o Conselho de Cultura chamasse ciclos de debates, de repente são 6 metas, a gente pode fazer um debate sobre cada meta, um dia discutir formação, um dia discutir fomento, um dia discutir produção, que são as metas do Plano Municipal de Cultura, mas que o Conselho ajudasse a tornar público esse plano. Porque se a cidade abraçar o plano, se a cidade entender que tem que ter formação cultural, que tem que ter fomento, que tem que ter produção, não importa o que os vereadores vão aprovar ou não vão aprovar. Então, eu trabalharia em 3 frentes. Aprovação na Câmara, e aí acho que não é hora de mexer no texto, é hora de encaminhar o plano. O secretário, a Secretaria de Cultura, incorporar as metas no seu programa. E terceiro, a gente começar a mostrar esse plano para a sociedade, debater ele com a sociedade, fazer a sociedade vir com a gente na persecução dessas metas. E aí a gente poderia fazer isso num ciclo, eu acho, de debates, de seminários, onde a gente cada dia discutisse um eixo do plano, enfim.
gente fizesse todo mundo entender do que ele se trata, que é a continuidade da discussão que a maioria de vocês fez na conferência em 2019. O Bruno quer falar? Pode falar, Bruno. Boa noite, pessoal. Obrigado pela palavra aí. Assim, eu concordo com o que o Leonel falou, com certeza. Eu acho que o plano realmente não tem que ser mudado o texto agora, até mesmo porque é uma coisa de autonomia. A gente é uma certa, digamos, autoridade cultural aí para manter isso aí, uma questão de legitimidade, com certeza. E é bem como ele falou, fazer as pessoas entenderem do que compreende, na verdade, esse eixo 6. Porque, assim, ninguém tem o direito de tirar a cultura LGBT da cultura, enfim, ninguém tem isso. A cultura LGBT existe e vai continuar existindo e cada vez mais com mais direito, com mais voz. Aí, talvez cabe a discussão de até onde, na verdade, isso vai, até de que maneira isso vai interferir em outras esferas, em outras formas de cultura, que possa acarretar talvez um embate ou algo que não dá. Por exemplo, a gente vai aprovar isso aqui, a gente quer manter isso desse jeito, mas a gente quer preservar a gente e preservar vocês também. De que maneira a gente pode fazer isso? Como é que eu falei? Abrir um fórum realmente de como isso pode ser aprovado, entendeu? Então, ó, a gente não está aqui para ofender ou para tirar, de repente, a cultura ou para bater de frente com nada, por mais que a gente sabe que bate. Sempre vai bater, mas a partir do momento que você abre um diálogo dizendo, olha, a gente vai até aqui, pode ser, eu acho que a probabilidade de aprovar isso, mesmo com a sigla LGBT imensa lá, é muito grande se você abrir esse diálogo, né? A pergunta é com quem você vai brigar, com quais pessoas você vai abrir esse diálogo. Então, talvez caiba de vocês chamarem as autoridades que estão barrando isso, ó, senta aqui, vamos conversar. De que maneira a gente pode aprovar isso de maneira que não incomode a vocês e que dê a nossa liberdade que a gente tanto quer, entendeu? Então, eu acho assim, eu não sei quais seriam os canais, eu sei que se a gente tem, acho que, se não me engano, o chefe do gabinete lá, né, o presidente do gabinete lá, da Câmara lá, que vai bater, porque ele tem um raiz forte com os pastores, alguma coisa assim, entendeu? Então, cabe realmente dizer, olha, a gente vai até aqui, e a partir daqui a gente, assim, não vai invadir porque sabe que isso vai ofender, ou porque sabe que isso é um assunto sensível, que ainda não está muito claro até onde a gente pode ir. Então, vamos fazer o seguinte, vamos dar os nossos direitos, aquilo que assim, não vai ofender. Porque, assim, bem na verdade, o crente não está muito preocupado com LGBT desde que não entre dentro da igreja dele lá, entendeu? Ele acha que ninguém vai fazer isso, a mesma coisa, crente não vai entrar dentro de um reduto que é especificamente da classe LGBT para dizer, vocês são isso, vocês são aquilo, porque isso não existe. E nem até eles concordam com isso, entendeu? Então, eu acho que, sei lá, cabe essa discussão, cabe um fórum, assim, ó, a gente está aberto à discussão, a gente quer saber, se você chegar com essa conversa, acho que a chance de vocês atraírem a atenção de uma maneira positiva desse pessoal, acho que é muito maior. Essa é a minha opinião, tá? Eu peço até licença pro Lucas, uma pessoa só suplente, mas fica a ideia, beleza? Não tem ninguém inscrito, quem quiser falar. Então, Bruno, que eles estão falando que eles também não têm abertura no plano municipal de cultura, que eles não estão inseridos no plano e eles começaram a usar isso esse ano com o Dalberto como desculpa também, manja. Então, eu não sei bem aonde isso pode chegar. Eu acho que tem que manter o texto original também, tem que tramitar tudo. As ideias do Leonel das 3 frentes eu acho ótimo. A gente, na reunião com o Dalberto, já podia pegar e ver se ele, como secretaria, está disposto a fazer um plano de governo, aí, uma política pública para pôr o plano em ação. Mas eu acho que esse viés da conversa que o Bruno propôs não é tão viável assim. Porque eles não querem debater isso aí, na verdade. O Pereira, quando a gente foi conversar com ele no ano passado, ele não estava na Câmara, ele recebeu o plano de cultura e levou para o pastor dele ler e falar o que achava, sabe?
Então, na verdade, não é nem ele, é o pastor dele. E, e é complicado isso, né? Você ter o vereador que pega um projeto de lei e ao invés de ele dar a própria opinião, ele levar para o pastor ler e dar a opinião do pastor dele no, na Câmara que ele foi eleito, né? Então, mesmo que a gente vá conversar com ele vai perguntar para o pastor, ele não vai dar nenhuma resposta ali. Ele chegou a falar para a gente assim, ó, para mim e para a Érica, com todas as palavras. Sabe qual que é o problema disso aqui? É essa sigla, é LGBT. Se arrancar isso daqui, a gente aprova o plano. Falou com essas palavras. Daí ele fez umas ligações para umas pessoas lá, falou que estava resolvido, e depois pôs aquela emenda no plano que tirou todo o eixo 6. Então, ele realmente, eles não estão abertos para essa conversa. E se abrir a discussão, falar, então, o que você quer que tire? É para tirar isso. Eu acho que a gente teria que mandar o texto do jeito que está, vai ser proposto emenda para retirar, vai acontecer tudo o que aconteceu no passado de novo. E daí eu sinceramente, eu não sei que fim que pode dar isso aí. Mas eu acho que a luta é essa, manter o plano do jeito que está. Agora é o Rafa. Se for para alterar alguma coisa, tem que alterar em conferência esse plano, pela sociedade civil. Uhum. Não por canetada da gente, assim. Teria que ser em conferência também, junto com as pessoas que escreveram. Não, minha fala ia ser mais de encaminhamento, assim, para ver o que a gente tira disso, assim, sabe? Você faz um grupo de trabalho que vai ficar focado no plano, em, tipo, sei lá, traçar alguns passos que a gente tem que fazer, assim, sabe? Tipo, vai conversar com tal vereador, vai conversar com tal pessoa, vamos ver de fazer uma live falando sobre o plano, enfim, sabe? Para não ficar. Porque a gente só se reúne uma vez por mês, assim, oficialmente, sabe? Então acho que seria massa ter esse grupo de pessoas para pensar só isso, assim, sabe? Enfim. E também em cada reunião já teriam encaminhamentos das comissões, né? Exato. Senão vai ficar, tipo, meio perdido, assim, sabe? Eu acho massa. Se tiver algumas pessoas disponíveis aí a fim de Uhum. fazer parte desse grupo. Então, eu acho que as 3 pautas de hoje, elas se conversam muito, sabe? Porque o encaminhamento do Plano Municipal de Cultura é o encaminhamento que a gente vai dar na reunião com o secretário. Porque uma das pautas da reunião com o secretário é sobre essa questão do plano de cultura, e eu acredito que a gente já poderia incorporar essa ideia do Leonel, de tipo, e aí, gato, você vai fazer o quê? Entendeu? Porque, tipo, é isso que a gente tem que cobrar dele, sabe? A gente é um órgão consultivo e a gente tem que começar a cobrar as coisas dele. Ele não pode simplesmente, tipo, chegar, oi, gente, eu tenho isso daqui, sabe? A gente também tem que oferecer, a gente que tá levando a demanda da população para ele, entendeu? E uma das grandes demandas é o Plano Municipal de Cultura. Então, eu acho que para a gente ser encaminhativo, a gente podia meio que definir o que a gente vai conversar com ele sobre o plano e sobre essa questão das políticas públicas de cobrar, e depois a gente parte para a redefinição das comissões, que aí a gente já vai ter grupos de trabalho para fazer essa questão de falar com o vereador e, tipo, tentar negociar essa questão também de falar com a sociedade de que meios que a gente vai ter de mobilizar a população em relação a isso, sabe? Porque a gente tem que ser um coletivo de coletivos, né? Então a gente precisa estar articulado com o nosso segmento, com a nossa sociedade, com a sociedade civil, e fazer com que essas pessoas também incorporem as metas e o plano na política, não é na política pública, porque não está vindo de cima, né? Mas na experiência e na vivência cultural delas, sabe? No que elas estão produzindo de cultura. Eu acho que seria
esse encaminhamento que a gente poderia dar, né? Calma, que tem uns comentários aqui. Agora é a Má, ela se inscreveu e depois a Bela. Aham. Não, é só concordando com o Yuri e ressaltando que eu acho que as 3 ações que o Leonel propôs pra gente, eu acho que deve ser essencial para nossa conversa com o secretário, assim, sabe? Tipo, tudo isso a gente tem que conversar com ele. Então, eu acho difícil a gente tomar, tipo, lógico, vai ter que montar grupo de trabalho, vai ter que aumentar a discussão, mas eu acho que é essencial primeiro a gente falar com o secretário, marcar essa reunião, e só depois de conversar com ele, até mesmo porque eu acho que, por exemplo, essa questão de colocar mais a sociedade a par do que é o plano de cultura. Realmente, a galera não tá nem aí. Eles escutam o que o pastor da igreja falou que é o plano de cultura, entendeu? E aí, de repente, a gente pode até buscar uma parceria, até mesmo com a própria Secretaria de Cultura, divulgar vídeos pelo Concult, pela Secretaria de Cultura, ver quais formas eles, entendeu? Fazer uma coisa em conjunto mesmo, porque senão a gente tá dentro da nossa bolha, porque que nem lá na Câmara, quem tava brigando eram os artistas, só a gente que conhecia o plano. A sociedade mesmo não conhece, para eles pouco muda se for aprovado ou não, já pra gente não. E eles, tipo, não sei se vocês lembram, mas teve toda aquela divulgação daquele áudio lá, que não lembro de quem que era, sobre a cadeira LGBT, que todo mundo distorceu de que, não tem que ter cadeira LGBT mesmo, sendo que não era essa a questão da discussão, entendeu? Era a questão da aprovação do plano. Enfim, eu acho que o mais essencial agora é realmente marcar essa reunião com o secretário e dar esses 3 pontos, esses 3 encaminhamentos que o Leonel propôs, assim, essas 3 discussões devem ser as chaves das discussões com o secretário. E só depois disso a gente pensar num algo mais, enfim, montar mais comissões, enfim, essas coisas. Agora é a Bel. Tá sem áudio, Bel. Beleza. Anteriormente, eu não participei das reuniões, e quem me conhece sabe que eu sou ativa e participativa, porque eu tinha outros compromissos, então eu não podia participar. Só que agora eu estou sem esses compromissos e alguém falou, Bel, vamos lá, vamos participar. Bom, legal, estou participando. Agora, o que eu tenho que dizer, assim, estava observando até agora as falas, também a da semana passada. Segmento LGBT, é só do LGBT? É meu? É da Jana? É do Léo? É da Mariana? Não. É uma questão da sociedade. Então, quando o Léo diz que precisa levar essa questão do plano para que as pessoas tenham conhecimento, eu acredito que todas nós que está representando dentro do conselho um segmento, tem que levar essa discussão e mostrar. Ou então, quem do conselho está antenado, está ligado, sabe explicar melhor, hoje a gente vai, antes de iniciar o trabalho, a gente vai falar para vocês o que está acontecendo com o plano, e que o plano é um compromisso de todos, não é do branco, do preto, do artista, do LGBT, é um compromisso de todos, é da sociedade. Então, eu penso que eu fico amarrada porque eu não posso sair porque estou no isolamento. Porque se eu não tivesse no isolamento, eu já estaria fazendo esse trabalho independente do conselho, porque o Léo me conhece e sabe que eu sempre trabalhei a questão LGBT, sempre. Em todas as minhas atividades, eu fazia o possível de estar trazendo a diversidade. Inclusive, quando eu ganhei quando eu escrevi um artigo agora para a Unesp e foi publicado, foi porque a nossa conferência de mulheres estava lá, o movimento LGBT representado, estava na mesa, sabe, tinha pauta. Então, eu sempre tive esse compromisso. E penso que, se nós levarmos os temas para a nossa comunidade, vamos lá no terreiro e vamos falar, isso, isso e isso. Então a gente sai do terreiro e vai para outro canto, vamos falar, isso, isso, isso. Porque no dia que for feita essa votação, não é só um grupo que tem que estar lá, mais gente tem que estar lá. E é gente da sociedade, é gente que tem compromisso com o ser humano, né? Porque a gente está passando por uma fase de desumanidade, uma fase de muita tristeza com o ser humano. Inclusive, eu falei na live, acho que semana passada, né? Da questão que tem com as minhas amigas, que não passam só necessidade de trabalho, elas estão passando necessidade de comida, né? São mulheres trans que estão aí e não se faz nada por elas, porque as pessoas acham que
é mais isso, é mais aquilo, deixa para lá. Então, a gente abraçando essa causa, todos nós, vai dar certo. Eu penso nesse sentido, tá? Agora é a Luísa. Sensacional a fala, Bel, muito obrigado. E para tentar encaminhar também e não ser redundante do que já foi falado, que eu concordo com tudo, ficou meio que consenso, né? Que a primeira pauta já foi discutida, que é o que fazer sobre o plano, que é levar para aprovação. Né, levar para aprovação assim, pedir para o secretário encaminhe, porque o pedido tem que vir dele. E aí já cai na segunda pauta, que é o que vai conversar com ele, né? Que a gente já entendeu praticamente um consenso que vai ser a primeira pauta, a mais importante sobre o plano, né? Sobre essa questão do eixo, da questão LGBT. Isso, sem alterações. Não é, a gente não tem como alterar, que nem já foi falado, não temos como alterar, Rafa, agora. As únicas alterações só podem serem feitas via conferência ou por emenda, como aconteceu ano passado, né? Beleza, e aí fazer isso. Na reunião que teve com os secretários, com os proponentes dos editais, né, que eu represento o Grupo Humanas, e eu estou dirigindo outro grupo também de teatro, ele falou sobre que ele está super aberto a ajudar ao segmento LGBT e tudo mais, falou que a gente já poderia estar fazendo isso, só que eu expliquei que não é uma questão de a gente estar fazendo. A gente sempre fez. Se a gente não fizesse, a gente não estava vivo, né? A questão é a gente ter um apoio, de ter um suporte legal, oficial e afins, né? Então, assim, aberto ao diálogo sobre esse assunto, como já foi falado, ele é aberto, né? Não sei o quanto isso é produtivo ou não, mas ouvir, ele tá disposto, aparentemente. Então, assim, já é um feedback, uma sensação. E, inclusive, eu até falei com o Mão, mandei mensagem, não lembro se eu mandei com o coração ou se eu mandei de forma efetiva mesmo, com a Mona, né, para marcar uma reunião com ele, para falar sobre a questão do acervo cultural, LGBT, enfim. Mas aí já fica um feedback, ele está disposto a conversar sobre isso. Aí o que eu ia conversar falar diretamente com o Leonel e com o Ayrton, que é essa questão realmente a responsabilidade da palavra LGBT dentro do plano municipal de cultura, né? Eu acredito que sim, é um desejo da comunidade LGBT de ter essa política cultural, desculpa os carros, tá? De ter essa política cultural, esse apoio pelo plano, é um desejo, é uma necessidade também, é uma emergência também. Só que a única coisa assim que eu fico, na minha sensação, que não deve ser apenas uma responsabilidade nossa, né? Assim como foi falado, lógico, o desejo é nosso, mas o desejo não necessariamente tem que ser só nosso, né? Como já foi falado, mas também a responsabilidade de ter a sigla também não deve ser só nossa. Então, assim, eu acho problemático ou difícil, eu ouço de forma difícil, eu falo assim, escolham vocês, né? Assim como ano passado teve a emenda, que teve essa fala, né? Ou tira a palavra LGBT ou deixa a palavra LGBT, a minha sensação, eu fico dividido. Porque ao mesmo tempo, eu, enquanto uma pessoa LGBT, eu não quero que o plano seja reprovado por conta de uma palavra, né? E ao mesmo tempo eu acho um absurdo e enojador a palavra a única sigla que me representa pessoalmente, humanamente, dentro daquele plano ser retirada. Mas dentro dos maiores males, eu até falo assim, eu não sou a favor de ser retirado, mas assim, os menores dos males é que a palavra saia para que o plano seja aprovado. E aí caia como responsabilidade do Concult, né, para que a galera faça. Mas não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero e não é isso que eu voto, né? Então, assim, eu só tô falando as sensações porque isso é importante, porque é muito confuso e muito difícil jogar a responsabilidade da gente tirar ou não, ou só da gente querer ou não, tá? Então, é uma fala sem muitas conclusões, mas é que é importante essa responsabilidade não caia sobre a gente, né? Porque depois lá na frente fica registrado como, a comunidade LGBT que não quis tirar. Daqui 10 anos, foi fulano e fulano que tirou, né? Enfim.
Então, é isso. Só esse comentário. E outra, continuando, tipo, dando um complementinho, né? Tipo, o segmento LGBT é um segmento interseccional, né? Ele não é uma, tipo, do nada, todos os LGBTs do Concult estão na cadeira LGBT, sendo que tem pessoas LGBTs na cultura negra, tem pessoas LGBTs nas comunidades tradicionais, tem pessoas LGBTs nas artes visuais. Então, assim, eu acredito que eu não sei outras gestões, mas as gestões que eu participei, que foi essa e a anterior, essa é a que mais tem pessoas LGBTs dentro do Concult, entendeu? Em todas as cadeiras, não em todas, né, mas em várias cadeiras. Então, só para pontuar isso. Eu anotei umas coisinhas sobre a reunião com o secretário, né? Então, eu acredito que a gente já pode dar um encaminhamento sobre isso, até porque já está chegando no nosso teto. Se alguém quiser falar mais alguma coisa antes da gente tentar encaminhar o que que a gente vai falar com o secretário e como a gente vai falar, você fale agora o cálice para sempre, aqueles, mentira. Mas pode falar. Ô, Yuri, deixa eu só acrescentar uma coisinha. Eu acho que, na verdade, eu tentei já dizer isso, mas talvez eu possa dizer mais claro. Eu acho que a gente não tem que puxar esse assunto Uhum. da entrada ou da não entrada da questão LGBT. O texto da conferência é esse, de um ponto de vista da legitimidade, como alguém falou melhor que eu depois de mim, nós não temos legitimidade para tirar. Nós seguimos as orientações definidas em conferência. O prefeito foi eleito por mais pessoas do que nós. Eu fui eleito, sei lá, acho que por umas 28 pessoas aquele dia. O prefeito foi eleito por 60, 70 mil, representa todos os moradores de Rio Claro. Ele tem legitimidade para mexer no texto, mas aí ele precisa propor isso. Nós vamos discordar, mas enfim, ele tem legitimidade. Eu não vi ninguém aqui do conselho falando de mudar o texto de antemão. Então, esse é o texto. Se eles quiserem mudar, eles puxam essa pauta. Eu fico preocupado a gente começar a reunião com o secretário e falar assim, viu, tem que aprovar e tem que aprovar com a questão LGBT. Esse não é um tema nosso. Para nós, é esse o texto. Quem quer mudar, que tem que propor, que tem que se expor, e aí tem que comprar a briga. Então é um pouco isso, assim, a minha sugestão é que a gente, na reunião com o secretário, ou via carta, sei lá como, a gente diga, olha, esse foi o plano aprovado em conferência e gostaríamos que você encaminhasse para frente para votação. Ponto. E para nós é importante porque estabelece planejamento, previsibilidade na política cultural, porque garante recursos, porque dá um norte independente do político que está governando na época, por todos os motivos de ter um plano. Um pouco isso, assim, eu não acho que a gente deve puxar essa questão da mudança de texto. Eu concordo completamente. Eu acho que a nossa abordagem tem que ser de encaminhamentos para levar esse plano para votação de novo, sabe? Então, assim, ó, os encaminhamentos que a gente tem que levar para o secretário, a demanda que a gente manda nós queremos aprovar o plano, sabe? E o que a gente tem que fazer para fazer isso o mais rápido possível. E não ficar na enrolação que ficou o ano passado, que foi o ano todo. Em comissão. Ah, tá na comissão de jurídico. Ah, tá na comissão financeira. Ah, tá na comissão de não sei do que, sabe? Foi uma loucura. Ainda no meio disso tudo, uma pandemia, né? Então foi mais loucura ainda. Então, assim, eu acho que essa questão do plano para conversar com o secretário tem que ser nessa abordagem. De tipo, ó, você tem que fazer a sua parte aí para a gente conseguir aprovar o plano, porque ao mesmo tempo que você está fazendo isso, a gente está buscando diálogo com os vereadores, a gente está expandindo, né, o nosso alcance na sociedade civil, que eu acho que isso é muito importante para a gente conseguir, que seja no final do ano, brigar pelo plano do jeito que ele é, que a gente tenha mais força popular, sabe? Para a gente cobrar isso. Ó, não é só a gente aqui do Conselho de Cultura que tá pedindo isso. Olha o tanto de gente que está aqui, que quer a aprovação do plano, sabe? Então, eu acho que a gente tem que usar essa abordagem. Outra coisa que a gente precisa conversar com o secretário. O site do Concult está desativado, certo? E no site do Concult estão as atas, todo o registro burocrático, né,
do Conselho de Cultura, atas, nome dos representantes, descrição de cada conselheiro, um breve currículo, nananana, fica tudo no site do Concult. Ele está desativado porque na gestão da Dani tinha uma pessoa que ficava responsável por fazer isso. A gente não sabe quem gerencia, porque não, na gestão tinha uma pessoa, aí trocou toda a gestão por causa de movimentação política do prefeito, entrou aquele incompetente, o Ricardo, e... Ai, gente, eu sou bem desbocada, tá? Desculpa. Entrou aquele cara lá, o Ricardo, e não se sabe mais o que acontece com o site do Concult. Então, a gente precisa cobrar o secretário de reativar o site do Concult e atualizar, sabe? Eu não faço ideia, a Josi, não sei se a Josi está aí para falar sobre isso. Acho que o Cris está aí. Mas eu acho que é uma coisa que a gente tem que retomar, porque, querendo ou não, é um lugar onde os editais ficavam, sabe? Então, não era direto da secretaria, né? Dos editais, direto na secretaria. Alguém tem mais alguma coisa sobre a reunião com o secretário? Que eu lembrei só dessas duas coisas, do encaminhamento do plano e essa questão do site do Concult. Amigo, talvez sobre editais, assim, sabe? Igual ele falou sobre o lance lá da Aldir Blanc, né? De tentar pegar a grana de novo, sei lá, atualizar, assim, né? Entender melhor como que é. Eu sei que ele fez uma reunião também com uma galera, né? Tipo, umas 2, 3 semanas atrás, para falar sobre a Semana da Virada, Semana Cultural em Rio Claro, uma coisa assim. Talvez entender melhor como que vai ser assim, né? Porque eu acho que nem todo mundo foi aqui, né? Para ver, né? Para, tipo, não fazer uma coisa... Eles fazerem uma coisa lá e jogar pra gente, assim, sabe? Talvez participar para não acontecer o que aconteceu com a Aldir Blanc, sabe? Porque eu sei que vai rolar, tipo, alguns editais que vão estar com essa semana. Mas para não ficar um negócio para ficar uma coisa mal feita, sabe? Enfim, eu acho que a gente poderia falar dessas partes também com ele. O Bruno se inscreveu? Eu, se posso, para falar? Sim, sim. Então pode falar. Só para falar um pouquinho do site, na gestão anterior, eu acabei me confundindo, né? Na verdade, para fazer o site da própria Secretaria da Cultura. Eu sou desenvolvedor, entendeu? Eu fiz o site do Kino, fiz junto com o Rafael, com o Rafinha aí, ele sabe bem. E eu fui chamado, na verdade, para participar, na verdade, dessa parte de desenvolvimento, mas acabou saindo das minhas mãos, porque falaram, a gente tem um departamento de TI que vai resolver disso. Mas, assim, 40 e 10 do segundo tempo, ninguém resolveu nada, e ficou por isso mesmo. Entendeu? Tanto o site da secretaria, que agora está muito mais simples do que era, como eu acredito que também devia estar envolvido o site do Conselho de Cultura também, entendeu? Então, eu não sei que pé fazer. A gente tinha uma proposta comercial lá com ele, que eu não sei que fim levou, entendeu? De repente pode levantar. Não sei se existe um departamento de cultura hoje dentro da prefeitura que é responsável por isso. Não sei se isso precisa ser concursado ou se, de repente, pode ser um temporário, chama de, assim, um funcionário temporário que pode vir desenvolver isso e dar manutenção baseada em nota, baseada em documentação, enfim. Aí deixa aberta essa possibilidade aí no futuro aí de a gente fazer uma parte comercial para poder colocar esse site de volta no ar aí. Com alguém, é claro, de que conhece as demandas do Conselho de Cultura, entendeu? Sei lá, aí fica a critério de vocês, hein? O Francisco. Sobre essa semana cultural aí que foi falado, o secretário quer fazer uma semana de apresentações em junho, batendo mais ou menos com uma semana antes do aniversário da cidade, para meio que abrir o aniversário da cidade, de domingo a domingo, com apresentações inscritas em editais, ganhando um cachê simbólico, música, teatro, circo, etc., poesia, mas também não tem nada muito resolvido ainda.
teve uma primeira conversa lá que resolveu só o dia, na verdade, como mais ou menos seriam as apresentações, tipo, que horário, que dia da semana, tal, mas não tem nada muito resolvido. Eu acredito que não saiba nem se tem dinheiro para pagar muita coisa para a galera também. Eu acho que isso tem que ser melhor formatado ainda pela secretaria. Até porque, segundo a reunião que a gente teve com o secretário, a alíquota, né, da Secretaria de Cultura diminuiu. Então, tipo, eles tiveram um corte, eu acho que não sei se foi um terço ou um quarto do orçamento, assim. 28%. 28%, isso. Então, isso contando com as folhas de pagamento também, né? Então, é uma coisa que a gente tem que ficar esperta. Mariana. Não, é só complementando o que o Neto já falou, porque eu também estava nessa reunião. E então a ideia era fazer uma virada cultural, só que daí a gente conversou e percebeu que poderia fazer uma semana cultural, assim, uma atividade durante toda a semana. E a semana que a gente decidiu, né, que a gente meio que tirou para tentar reservar o calendário, foi a primeira semana de junho, porque daí seria meio que para abrir as comemorações do mês de aniversário da cidade. Então daí seriam lives todo dia da semana, com transmissão pela TV Claré. E aí os artistas, daí a gente estava pensando, né? Foi jogando ideia, faz show, abre edital para quem quiser inscrever peças teatrais curtas, abre edital para quem quiser participar de exposição e tudo mais, assim. Mas foram só ideias que foram sendo jogadas, assim. E quanto ao financiamento, realmente está com essa questão de que a secretaria não tem dinheiro. E foi até proposto lá a questão de buscar financiamento, né, com as empresas, Rio Claro e tal. Enfim, meio estilo Rouanet, que já tem, né, algumas... A orquestra conseguiu assim, enfim, de buscar esse financiamento, né, porque daí a empresa abate do imposto e tudo mais, e daí seria um dinheiro que não teria que ser tirado da Secretaria de Cultura, assim que a Secretaria de Cultura já não tem dinheiro para isso. Então é isso, mas foram as primeiras conversas, foi uma primeira conversa, e assim, assim, eu acho que a gente, enquanto Concult, a gente tem que estar informado sobre isso, foi até bom eu e o Neto já falar sobre essa reunião, e ver a questão de como que vai ser feita essa captação, né, porque se for falar, vai fazer uma semana cultural, mas o artista que tem que ir atrás do dinheiro, aí, porque muita gente não sabe como fazer essa captação com as empresas, entendeu? E fora isso, tem que ver como vão ser os editais, né? Porque a gente teve todo o problema do edital da Aldir Blanc, que não contemplava muitos segmentos artísticos, enfim, tá tudo errado naqueles editais, né? Ver como vai ser esses editais, se vai ser chamado por editais, enfim. Então, daí, de repente, quem tiver propostas, assim, a gente pode ir conversando. Da mesma forma que a gente conversou com a Aldir Blanc, né? Só que daí o secretário antigo meio que ignorou todas as nossas propostas que a gente tinha. Mas a gente pode ir pensando nisso. Então, daí seria uma semana cultural. Eu acho que, se não me engano, começaria dia 6 de junho. Seria de domingo a domingo. E teria toda a programação à noite. E no sábado e no domingo seria a programação começaria um pouco antes, né? Seria um pouco durante a tarde e à noite também, com apresentação de música, teatro, enfim, essas coisas. E daí também ver como está a questão da pandemia e tudo mais, né? Se dá para fazer alguma coisa com o público reduzido, enfim. Não dá para saber muito o que vai ser, né? Porque depende de outras questões. Mas só dele ter feito essa conversa, ter chamado alguns artistas para conversar, eu já achei bem bacana. Ele chamou alguns representantes, eu estava lá representando o Quino Olho, tinha um representante da orquestra, tinha uns representantes da música lá também. Enfim, aí a gente pode ir fazendo essa discussão interna. Eu tenho ideia para Semana Cultural. Está sendo chamado de Semana Cultural. Daí a gente... Estou tendo ideia para Semana Cultural, enfim. Daí a gente vai conversando sobre isso. Mas só para pensar como que está a situação por enquanto. Não tem muito definido, mas é essa a ideia, assim. Tá bom? Só antes da fala da Luísa, a gente está chegando perto do nosso teto e a gente ainda tem mais uma pauta. Então eu acho que, não sei, a gente pode tentar finalizar essa pauta da reunião com o secretário na fala da Luísa. Aí quem quiser se inscrever para falar, se inscreve, aí a gente
a gente encerra as inscrições, pode ser? Então pode falar, Luísa Aff. Inclusive, eu acredito que por essas pautas serem muito complexas e pouco solucionáveis, né? Acho que dá para a gente falar ainda mais uma meia hora a terceira pauta, mas eu já ia sugerir para a próxima reunião para que o teto seja até às 9. Seja até às 9, porque às vezes vão ter outras reuniões com pautas mais polêmicas, que a gente vai ter mais debate. Acho que em uma hora a gente não consegue desenvolver ou chegar numa conclusão, principalmente se tiver mais do que uma pauta. Mas fica para uma próxima. O que eu ia falar, eu tentei juntar as falas para tentar ser encaminhativo e eu cheguei nisso, né? Então, assim, para reunião com o secretário, encaminhar o plano, né? Pedir para que ele encaminhe. Segunda, perguntar, questionar e fazer o site acontecer. E a terceira é perguntar se ele está disposto a pensar a gestão dele em paralelo ao plano já escrito e em conjunto ao Concult, como forma de aproximação da sociedade civil e de forma de estudar o plano. Se sim, já marcar uma outra reunião para discutir só isso. E aí essa fala tem que ser muito bem elaborada, conversada com ele. Eu não sei o nível de proximidade das pessoas aqui com Cristofoletti, eu não lembro. Como que é o nome dele? Roberto? Roberto, né? Dalberto, isso. Porque assim, é muito fácil ele falar assim, não, porque o plano não está aprovado. Mas assim, o plano o plano é uma lei de diretriz, não é uma lei de execução, né? Lá não está escrito tal evento deve acontecer desta maneira com esse dinheiro. Não, está acontecendo o plano ele prevê assim, é necessário que aconteça tal para tal coisa, não o quê, né? Assim, tentando ser didático. Então ele só orienta. Então nada faz com que ele de impeça de ele construir tal evento ou enfim, um evento X ou Y, né? Então assim, eu acho que tem que ter esse diálogo e essa argumentação, que não é ele não depende do plano para fazer o que já está escrito nele, como muitas das coisas já está acontecendo. E é isso, e eu vejo que essa semana a Semana Cultural, ela não precisa ser uma pauta para discutir com ele nessa reunião, porque é uma coisa que já está acontecendo e é a longo prazo, não é urgente. E vai acontecer sem ou com o Concult, né? Porque só a orquestra em si, que é um aparelho, vamos dizer, oficial, já sustentado pela Secretaria de Cultura, já conseguiria bancar. Não estou falando que vai ser assim, mas assim, aconteceria sem ou com o Concult, né? Eu acho que a gente precisa focar mais nas pautas mais urgentes. E é isso. Francisco. Não, a minha questão era de encaminhamento também. Sobre marcar essa reunião, acho que a gente deveria criar a comissão do plano de cultura e essa comissão e conversar com o Dalberto. A comissão conversa entre as pessoas da comissão, vai conversar com o Dalberto, volta e apresenta os resultados da conversa para o Concult, né? Eu acho que seria uma forma mais encaminhada de fazer isso, assim. Só isso. Arrasou. Rogério, aí encerra na fala dele, depois a gente vai para a próxima pauta, tá? Quer dizer, já encerrou as inscrições, então ela é a última fala. Beleza? E a gente depois vai para a próxima pauta. Pode falar, Rogério. Tudo bom, pessoal? Então, tudo jóia? Tá escutando aí, beleza? É o seguinte, ó. Então, eu sou, né, o cara da terceira idade. Eu vi lá no projeto, não tem nada assim sobre lance da terceira idade, né? Não sei se vocês estão sabendo. No quarta-feira, 8 horas da manhã, o vice-prefeito vai fazer uma reunião a respeito de shows e eventos em Rio Claro. Eu vou lá, que eu fiquei sabendo lá, não fui convidado nada, mas eu vou lá, porque eu não sabia que estou nessa. E deixa eu falar para vocês, esse negócio da Semana Cultural, eu estava lá na reunião, que eu tenho uma bandinha, não sei o que, a gente ganhou edital lá, né? Então, fizemos 2 lives já.
E o Adalberto falou, vamos fazer, vamos contar com você. Pô, contar comigo, pô, pelo amor de Deus, né? Eu vou fazer aquelas lives daquele edital, isso aí é outra. Mas ele falou de um jeito assim, num tom que eu vi, ele não falou assim, vamos fazer não sei o quê, Semana da Cultura aqui em Rio Claro. Mas ele falou assim, ó, vamos fazer, tipo assim, sei lá, tem que ficar muito em cima, senão não faz nada. Né? Porque eu já estou meio acostumado, já toquei muito lá nos negócios da prefeitura. Vocês nem imaginam, você tem que ficar em cima. Senão, eu conheço muito pouco o Adalberto, ele é um cara respeitável, não sei o quê, né? Mas é um lance assim, né? A gente tem que ir atrás de tudo, né? Tipo essa pauta do LGBT, bora, vai em cima e manda pau. Mas é um negócio que tem que ir assim, acho que todo mundo faz a reunião lá com o Adalberto lá, né? Não é pôr o cara na parede, né? É pegar e ajeitar as coisas, né? É isso aí. Mas o lance mesmo é coisa da terceira idade, eu não vi nada lá dele, né? Eu vi o projeto lá, tudo com as coluninhas, pá, né? O que eu faria disso aí, né? Sei lá. Uma opinião de vocês aí. Tá bom? Então, Né? o, o, o plano ele foi escrito na gestão anterior do Concult. E eu não lembro, a Luísa pode falar melhor. Não lembro se tinham pessoas no dia da conferência que representavam a terceira idade. Porque a gente não tinha Eu acho nem. que A não tinha gente não ninguém. tinha. Não tinha conselheiro, né, da terceira idade. Sim, na conferência, na primeira pré-conferência, Pré-conferência. na pré-conferência de 2018, na conferência de 2018, na pré-conferência. Enfim, rolou duas pré-conferências e a conferência de 2018. Não tinham representantes, foi eleito em 2018, mas não ficaram efetivos, né? Tanto que eu escrevi aqui, é previsto dentro do eixo 6 atender às populações vulneráveis, né? Minorias e afins, seja lá como a gente quiser qualificar, adjetivar, né? A população, que seria a comunidade negra, mulheres, LGBTs, deficientes, idosos e juventude, e indígena, tá? Dentro do plano, como meta Peraí, a moto. É horrível. Dentro do plano, o eixo 6 é o eixo de promoção, preservação e permanência, né? Então, é tipo, para promover atividades culturais para essa população, essas comunidades, fazer com que elas garantam que elas aconteçam, né, sem censura, né, que é a preservação delas, e que elas tenham permanência, então seja a possibilidade de continuidade. Então, eles não descrevem assim, por exemplo, a terceira idade vai ter o evento X, para a juventude vai ter o evento Y. Então, como é um documento só de orientação, então, o eixo 6 é fazer assim, para que anualmente aconteçam atividades para a terceira idade. Dando exemplo assim, tá? Então, cabe aí à Secretaria de Cultura, se o plano aprovado, fazer pelo menos um evento em larga escala destinado para a terceira idade, entendeu? Que é o que não acontece. E aí isso serve para todos os outros grupos sociais citados dentro do eixo 6. Um evento pode ter outros, esperamos que tenha mais, né? Mas que tenha um evento específico para os deficientes, né? Ou uma deficiência, um para a juventude, um para a comunidade negra, um para a comunidade LGBT, né? E aí tem, que nem eu já falei na reunião passada, exceto ressalvas e eventos específicos já discutidos em pré-conferência, como a Semana Ogum e a Semana da Mulher, que já foram conquistas anteriores, foi pautas urgentes dentro das conferências e simbólicas e representativas contra as violências da mulher e da comunidade negra, né? E principalmente da questão religiosa da comunidade negra, né? Arrasou. Então, nenhuma Beleza. parte do documento vai ter, além desses eventos, falando assim, ó, tem que acontecer tal evento.
mas garante que a gente tem que, por exemplo, fazer eventos para a comunidade idosa, tá? Que é o que não existe ainda. Então, vamos dar um encaminhamento e decidir logo essas comissões. Então, são duas comissões que a gente precisa reviver e reativar, né? Que é a comissão do Plano de Cultura, que eu acredito que é a comissão que vai ficar responsável por articular esses três eixos de luta, né? Esses três braços, e seria encaminhar com o secretário a aprovação do plano. Qual que é as outras mesmo, Leonardo, que você tinha falado? Eu anotei aqui, Sobre pera. o site do Concult. Mobilizar a sociedade da importância do Concult e o secretário se comprometer a criar políticas públicas paralelas com o plano, que já é o que a gente vai falar na reunião com ele. Então, precisamos de pessoas para fazer isto e dar esses encaminhamentos. Alguém se voluntaria? Neto. Francisco. Mais alguém, gente? Ó, vou explicar de novo. A comissão do Plano de Cultura, ela vai articular o plano de cultura com a Secretaria de Cultura, certo? Articular, tipo, conversar com o secretário sobre como que vai ser, pressionar ele para ele encaminhar para a Câmara, por exemplo, para o prefeito, falar com os vereadores, entendeu? Para os vereadores, fazer esse diálogo com os vereadores também para aprovar o plano, explicar para eles como é que funciona. É Sabe, meio eu que fazer acredito o que que também eu... produzir material de divulgação do plano eu acho que é importante, mas aí eu acho que entra na comissão de comunicação. Sim. É que é meio que fazer o que o Neto estava fazendo no ano passado, né? Então ele conversava com o secretário, ele ia no gabinete dos vereadores, daí ele se passava para a gente que estava rolando, né? É mais tipo ter essa galera que vai acompanhar o plano até ele ser aprovado, assim, né? Uhum. Isso. E vai ficar na função de cobrar todo mundo para ele ser aprovado também, sabe? Isso. Então, Ó, temos 3 pessoas. Vocês acham que é suficiente 3 pessoas para fazer isso? não sei. Vinícius. Tô tranquilo Daí da comunicação a gente fala ali para finalizar, mas daí Uhum. fica seu nome. Eu tô tranquilo de entrar, não faço questão não. Eu só ia sugerir que a gente tomasse cuidado, porque eu acho que essa é a grande pauta do conselho, né? De ser uma comunicação que articule e vá tentando ao máximo trazer essas pautas para mobilizar todo mundo. Enfim, acho que a gente vai precisar de uma força de todo mundo, né? Então, eu tomaria cuidado só para a gente não terceirizar, assim, sabe? Joga para a comissão e depois a gente larga a mão. Eu sugeri aqui no chat, por exemplo, que eu acho que a reunião com o Dalberto tem que ser com o conselho inteiro, todo mundo que tiver disposição de ir e ouvir o que ele fala sobre a execução das metas e tal. Enfim, só esse cuidado que eu tomaria da gente aqui que não entrar na comissão, não entender que, deixa eles que cuidem lá e a gente fica aqui. Eu acho que é importante também, tipo, da gente, igual o Leonardo tá falando, da gente procurar saber como que tá o andamento da comissão, sabe? E tipo, precisa de ajuda, precisa falar com tal vereador, precisa fazer, sabe? Eu acho que a comissão ela é mais para tipo organizar as coisas, mas ela tem autonomia para delegar funções para o resto do coletivo, entendeu? Para tipo, gente precisa de fazer um vídeo para falar sobre o plano de cultura. Não vai ser só a comunicação, a comissão do plano que vai fazer isso, entendeu? Mas pode surgir, tipo, ela pode trazer a demanda para o coletivo e aí o coletivo ajuda isso a fazer isso acontecer, entendeu? Eu acho que é bem, bem importante isso mesmo. Posso sugerir algo? Pode. Temos aí, acho que você falou 3, né, para a comissão de mobilização. Uhum. Eu acho que a gente pode fazer assim,
da autonomia, isso que eu vou bem frisar bastante sobre essa questão, né, na minha fala, da autonomia para essas 3 pessoas fazerem a sua primeira reunião, se acharem que sobrecarrega ou precisam de mais pessoas, elas retomam ao grupo do WhatsApp e pedem de novo se precisam de mais pessoas para auxiliar. A mesma coisa, não sei se tem mais pessoas que ficaram na comunicação, me disponho a estar participando de comunicação, da mesma forma. E é uma sugestão, né? E agora uma proposta. Independente de quem estiver, eu proponho que o Concult dê autonomia de ação às comissões. No sentido, definir o que essa comissão tem que fazer e elas vão agir para fazer. Porque se depender, como eu já vi nas gestões anteriores, fazem comissões. Vamos fazer comissão de tudo, comissão de isso, isso, isso e aquilo. Só que para a comissão decidir alguma coisa, ficar naquele medo, naquele empecilho de a gente não pode falar pelo conselho, temos que vir para o conselho, aí só daqui 30 dias para decidir, não faz comissão, a gente define tudo na reunião mensal ou em reuniões extraordinárias. Só que aí vai ter que ser o quê? De 15 dias ou de uma em uma semana. Então, uma reunião de comunicação, como vai ser a comunicação? A comunicação que decide, né? A reunião de mobilização, a mobilização que vai definir como vai ser as falas. Eu não sei se vai ser as falas muito bem articuladas. Oxe, levanta a mãozinha e participa dessa comissão. Se você acha que você tem uma fala melhor construída ou mais capacitada para falar, participe dessa comissão. E agora, no caso, veio uma resposta, porque o objetivo de mobilização já vai estar muito bem claro, perdão pela palavra, muito bem entendível, né? E muito bem estabelecido. Então, ela vai fazer essa função. E aí, se vier uma resposta, uma pergunta do secretário ou uma demanda, e aí não cabe só a questão de mobilizar, volta para o conselho. Só nesse sentido, porque senão a gente vai acabar engessando as comissões. E aí é perca de tempo, perca de esforço. Que a galera vai estar trabalhando para fazer e o concurso tem que definir. Então vamos só estar cientes se a gente vai dar a mesma autonomia para as comissões ou se todo mundo quer dar o pitaco para fazer acontecer. Eu acho muito importante a gente dar essa autonomia para as pessoas trabalharem, sabe? Até porque são 5 pessoas na comissão do plano, então eu acredito que essas 5 pessoas conseguem se articular entre eles para tomar as decisões de mobilização, né? E trazer o que for necessário para o Concult, sabe? A gente tem que confiar na gente mesmo, né? Senão não dá certo. Mais alguém quer entrar na comissão do plano? Então, vamos para a próxima comissão. A comissão de comunicação é uma comissão que eu acredito que é a comunicação do Concult com a sociedade civil, certo? Se eu estiver errado, vocês me corrigem, me completa aqui. Então, assim, é a comissão que vai produzir conteúdo para ser divulgado nas redes sociais, é a comissão que vai fazer a arte de divulgação que já está fazendo as artes. E uma coisa que eu preciso falar sobre isso. A comissão de comunicação ela já está trabalhando, certo? Não sei se vocês viram, mas a gente já começou a postar na página as pessoas que são representantes das cadeiras, com a fotinha, o nome. E aí eu estava conversando com o Rafa hoje mais cedo, a gente acha que seria interessante colocar também na descrição da publicação um breve currículo do conselheiro ou da conselheira, para que a pessoa, tipo, que assim, tá as fotos e o nome da pessoa, né? Não tá uma descriçãozinha de quem são os conselheiros. Então, acho que é importante ter essa apresentação, sabe? Para a galera meio que procurar se identificar, seguir essa pessoa, né? Para acompanhar o trabalho. Então, acho que o Rafa, não sei se o Rafa já fez o formulário, porque assim, muita gente não mandou a foto e o nome para ele. Ele pediu, acredito que para todo mundo. E ele vai soltar depois um formulário que já vai ter todas essas informações para colocar o nome, a imagem e uma breve
uma breve descrição sobre o trabalho, o que faz, no segmento, sabe? Por que representa, como representa o Concult, essas coisas, assim, bem. Não precisa ser muito um super currículo Lattes, sabe? Mas pode ser uma breve apresentaçãozinha do que faz, onde trabalha, onde que se articula, entendeu? Então é isto. É isso, né, Rafa? Pode falar. Ah, a Luísa se inscreveu primeiro. Você quer falar? Pode falar. Depois eu falo. Não, essa pauta da comunicação, né? Eu falei para o Rafa colocar, porque existia, né? Eu vi que a Mari comentou, tinha uma comissão, mas eu não sei o que aconteceu, porque algumas pessoas que faziam parte saíram do Concult. Daí, na reunião que a gente teve no começo do ano, para a eleição, ficou tipo, quem que vai divulgar, né? Daí, nisso, ficou eu e a Camila. A gente falou, beleza, vamos cuidar disso, né? Só por conta da eleição. Mas daí a gente foi vendo, tipo, foi criando outras coisas, assim, igual esse negócio da foto, né, do representante e tudo mais. E daí eu falei, vamos reativar, né, essa comissão, porque é super, super importante, né? As redes sociais do Concult, né, elas são basicamente novas, surgiram no passado, por conta de outros grupos, né, todo aquele BO que se diziam que era o Concult. Então, né, o surgimento delas foi tipo, importante para a galera ver quem era o Concult, e agora já tem esse negócio do plano de cultura, então, tipo, é importante a gente dialogar com a sociedade, né? Enfim, então eu do formulário, né? Agora mudar de assunto, eu vou mandar depois. Basicamente, a maioria já mandou a foto, o nome, então eu vou ver, né, de colocar só o espacinho da bio, um arroba do Instagram, né? Enfim, uma outra forma de contato que a pessoa queira, se não tiver Instagram. E é isso. Daí eu pensei mais nisso de jogar aqui mesmo para ver quem quer se reunir comigo com a Camila. Eu acho que ela vai continuar também. Eu ia ser pré-eleição, mas como eu já meio que engatei, e eu falei, vou continuar então na comunicação também. Daí quem quiser ir somar com a gente, só chegar, só. Mari? Não, Luísa, desculpa. O que eu ia falar é o seguinte, na eleição, né, eu ouvi muita fala do tipo, o Concult era fechado, ninguém sabia do Concult, porque o Concult era fechado, mas aí eu descobri que o Concult não é tão fechado, mas as pessoas não conhecem ele, e aí o Concult tem que fazer acontecer, tem que falar com as pessoas. Essa é a hora, entendeu? Eu sou muito assim, você quer falar? Arrasou. Então, quem propõe, faz. Então, este é o momento das pessoas que falaram que o Concult estavam fechado, que o Concult tem que sair para o povo, que a gente tem que chegar na população, e a população tem que saber quem é o Concult. Então, já bota o nome aí para o Rafa e participa da comunicação, porque é esse o momento, a gente precisa de ideias. Porque o que já foi feito até antes não funcionou, ou foi pouco. Seja a justificativa que foi, precisa de mais. Então, principalmente as pessoas que estão incomodadas não no sentido negativo, mas querendo que mude essa situação, se engajem e participem dessa comunicação. Porque, lembrando, agora, a gente e vocês e todos nós não estamos só, tipo, criticando o Concult. O Concult precisa isso. Nós somos o Concult. E as críticas da gestão que vem são responsabilidades nossas, de cada um aqui. Lógico que da comunidade, da sociedade civil como um todo, mas vai cair sobre nós, assim, cair assim, né, entre aspas, que isso aqui ninguém tá sendo pago, nada para estar aqui, né, mas cai sobre nós, né, então é só uma fala de chacoalho, assim, vamos fazer acontecer a comunicação, para que lá na frente a gente não ouça, né, a gente não, português da gata, né, para que a gente não venha ouvir coisas críticas nesse sentido, entendeu? E aí, um parênteses, assim, eu tenho uma fala, talvez uma comunicação não violenta meio afetada, eu sou meio agressivozinho na minha fala, mas é com amor, tá? É muito amor, por isso eu sou um pouco meio agressivo, tudo bem? Peço desculpas para todos, e todas e todos. Mas é nesse sentido, gente, porque eu participei da gestão de 2018, 2017, 2018, né?
E era uma coisa que já era adiante. Ah, é porque a conferência não foi divulgada, porque isso é aquilo, isso é aquilo, isso é aquilo, isso é aquilo. E as mesmas pessoas que criticaram estavam dentro da gestão e não fizeram acontecer. Então, só para a gente não repetir o mesmo erro, tá? Então, vamos chegar, já que a gente já está chegando fresquinho, com força, vamos canalizar essa força para fazer acontecer. Bota meu nome na comunicação. Arrasou. Mari? Não, eu só ia falar que a gente tinha feito um grupo no WhatsApp da comunicação e eu fui olhar agora e a última mensagem que tem lá é de outubro. E aí tem 5 pessoas lá agora, que acho que é eu, o Neto, o Rafa Borba, enfim. Aí eu só ia falar, podemos manter esse grupo e incluir vocês, ou vocês acham, não precisa criar outro grupo, né, já que já tem um grupo de comunicação. E, enfim, tá eu, o Rafa Borba, o Neto, a Rebeca e um outro aqui que não tá aparecendo o nome. Enfim, aí eu só vou, eu acho que é o Rafa Borba que tá como administrador. Só que daí pedi pra ele incluir o nome das pessoas, então, já que já existe o grupo só tá parado, né? Porque foi quando deu aquela debandada geral que todo mundo saiu. Aí, enfim, aí incluí agora o outro Rafa, incluí a Camila que também tá fazendo, Luiz então, mantém esse grupo e inclui as pessoas. Aí quem tá como administrador aqui já poder incluir, e aí a gente vai conversando lá, porque realmente deu aquela debandada, deu aquela desanimada e ficou parado. Daí a gente aproveita, beleza? Beleza. Então quem tinha um quiser ser incluído aí no grupo, avisa o Rafa Borba que ele tá como administrador. Rafa, daí se quiser colocar eu como administradora também, de repente para dar uma ajudada. Enfim, avisa aí que a gente vai incluir nesse grupo, tá? Para reativar ele, beleza? E só confirma se as pessoas que estão vão continuar, né? Eu acho que a Rebeca tem interesse, que ela já tinha falado, né? Eu falei que a gente ia esperar essa reunião para oficializar. Enquanto isso, eu a Camila ia tocando, assim, né? Que a gente estava fazendo. E ver daí o Neto, se ele continua. O Rafa, né? Meio da secretaria, se ele quiser ficar lá para dando uma olhada. O Marcelo, mano, não tem problema, né? Tipo, depois da sua graduação e tal, você pode se engajar, tá tranquilo. E é isso. Tem mais alguém, assim? Eu quero. A Yuri. Eu também tô afim, viu? Rogério. Pode pôr eu aí. Tá Uma coisa anotando que eu aí? ia falar é compartilhem as publicações da página, tá? Tipo, a gente tá fazendo o trampo de fazer as artes, de construir tudo, e não adianta nada a gente ter esse trabalho e as pessoas não compartilharem, tá? Então, assim, é importante que, querendo ou não, a gente é um grupo de 36 pessoas, 32 pessoas, né, em teoria. E se todo mundo compartilhar todas as artes, vai dar um engajamento muito maior para a página. E Até aí por, a página chega mais, as publicações chegam para mais pessoas e tudo mais. Pode falar, Luísa. Até porque cada um aqui tem amigos, círculos e bolhas diferentes, né? Então, se cada um aqui compartilhar, vai chegar em pessoas que, por exemplo, a Yuri não alcança, né? Então, é importante que isso aconteça, que aí é uma função de apoio, né? A função da comunicação é produzir a comunicação, né? Mas não necessariamente cabe só a ela que ela seja efetiva, tá? Que aí depende desse apoio para que a informação chegue, né? E também depende da pessoa do outro lado em que está disposta a receber a comunicação, né? Mas aí é trabalho nosso de tentar fazer essa mensagem. E tentar chegar não só nas pessoas próximas, no sentido lógico, racional, posicionamento e afins. Tentar fazer com que a informação também chegue nas outras pessoas que são discordantes ao nosso pensamento. Que é uma forma também da gente tentar, se a gente não conseguir comunicar, fazer com que ela entenda, mas pelo menos que a informação chegue para que incomode, que a gente precisa ser visto. O concurso não precisa ser notado, e é isso, ele precisa ser notado. Né? Viraliza. Viraliza. E o que é melhor para viralizar se não o ódio, né? Exatamente. A gente sabe nessa cultura de cancelamento, tá aí, infelizmente. E reconhecer pessoas que concorrem na parentalidade social.
Exatamente. Então, gente, mais alguém quer entrar na comissão de comunicação, que eu acho que a gente já pode dar um encerramento aí. Eu ia falar mais alguma coisa, mas eu não lembro. Era sobre a. Tenho perguntas. Amei o comentário. Eu tenho duas perguntas. No nível de burocracia, para a gente não se ferrar lá na frente. Uma, como está sendo feitas as atas no formato em áudio? Elas só estão sendo guardado vídeo e áudio? Arrasou. Se alguém pedir, manda o áudio inteiro. Ou ela está sendo descrita, ou ela só vai ser descrita quando tiver uma secretaria. Ela está né? sendo descrita. Entendi. A gente Valor. eu e a Mona, os cargos que sobraram do Concurte somos as secretárias, né? Eu e a Mona, a Mona que fica responsável por fazer as atas, né? E a gente virou secretária e presidenta, né? Porque a gente media a reunião e faz todos os encaminhamentos que tem, porque não tem presidência. Vocês foram promovidos. Vocês foram promovidos. Exatamente. Eu só pergunto Promovidas compulsoriamente, né? Eu só pergunto isso porque é uma coisa que é muito usada para esfregar na cara os erros do Concute. Uhum. Mas cadê? Eu quero ver por escrito. E infelizmente a burocracia só fala e só entende burocracia. Uhum. Então a gente também tem que estar tinindo em todas as outras questões. E para a gente ficar também ciente do que está acontecendo, já tem pautas para a próxima reunião ou as pautas vão surgir durante o mês? Que é importante a gente saber se tipo a gente já tem coisa para fazer ou a gente vai esperar mais um tempo para saber. Uma pauta para a próxima reunião seria a eleição, porque a gente quer que saia no Diário Oficial o nome de todo mundo nesse mês, né? Esperamos que sim. Pelo menos está tendo uma cobrança da parte da Secretaria de Cultura, da Josi, para isso acontecer, sabe? A Josi e a Mona estão se articulando bastante para isso acontecer. Então, assim, acreditamos que a próxima reunião a pauta seria a eleição da presidência. E provavelmente alguma da secretaria, que eu não sei se eu e a Mona a gente vai conversar sobre se manter no cargo de secretaria. E aí a gente vai decidir se a gente vai continuar ou não. Então, assim, provavelmente seriam eleições do Concult. Beleza. Ó, tem uma sugestão do Francisco da eleição da presidente, poderia ter uma extraordinária para isso quando sair no Diário Oficial. Eu não sei se a gente pode marcar uma reunião extraordinária, tipo, pelo grupo. Acho que teria que ser extraordinária. Não sei se pelo regimento pode. Pode. Ah, então, não sei, vai do coletivo. Se a gente prefere ter mais uma reunião só para eleição e depois já trazer outras demandas do plano e tal na próxima reunião. Mas a única coisa ela tem que só dar uma olhada, tem que ser com algumas horas de antecedência para ser legítima a reunião. E ela só é contada como reunião se em ata tiver 50% mais um de cadeiras votantes. Tá. Então, eu acho que a gente pode fazer assim, ó, a gente podia deixar um indicativo para daqui 15 dias, que é uma sugestão do Leonel. E aí a gente confirma se vai sair no Diário Oficial. E aí, se sair no Diário Oficial, a gente já confirma esse indicativo de data. O que vocês acham? Sim. Arrasou. E a minha sugestão é, se essa reunião com o secretário for neste mês, que eu acredito que vai ser, né? O repasse, a gente tentar ser organizativo no repasse, né? Organizado no repasse. A gente vai repassar isso no grupo que aconteceu, mas assim, não desespera, né? Se achar pertinente, já enfia como uma segunda pauta dessa reunião extraordinária as ações sobre o que foi dito, para que aí sim é uma situação de tipo que extrapola a mobilização, né? Que é o posicionamento do secretário e como a gente vai agir enquanto Concult, né? Então, só nesse sentido, porque
às vezes, já aconteceu em gestões anteriores, só estou frisando para a gente não cometer os mesmos erros, vem um repasse, acontece uma coisa, é jogado no grupo, desespero, entendeu? Temos que temos que temos. Se temos, arrasou. Reunião extraordinária é só todo mundo estar presente. Exatamente. Então, E que acho que é possam ter isso. 300 reuniões extraordinárias, que tenham. Ótimo. Melhor ainda. Então, acho que é isso. A gente finalizou as pautas de hoje. E com o indicativo de uma reunião extraordinária daqui a 15 dias, caso saia os nomes no Diário Oficial, porque, segundo o Francisco, também tem que sair as cadeiras do poder público, né? Que elas foram trocadas. Então, GT da Cultura, o que seria o GT da Cultura? Grupo de trabalho? Mas enfim, gente, do plano, na verdade. Acho que é isso. Boa noite para todo mundo. Até provavelmente daqui a 15 dias. Não esqueçam de assinar a lista de presença, senão seu nominho não vai estar lá e vai contar uma falta para você. Lembrando que se a pessoa falta 3 vezes consecutivas no Conselho de Cultura, ela perde a cadeira, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Até daqui 2 semanas. E fiquem atentas no grupo, porque o Rafa vai mandar o formulário para a divulgação das artes, tá bom? Tá bom. Até. Obrigada. Beijo, gente. Boa noite. Beijo.